A ameaça de guerra nuclear existe desde a Segunda Guerra Mundial. Os medos aumentaram após testemunhar a devastação em Hiroshima e Nagasaki. Com os Estados Unidos possuindo quase metade das estimadas 13 mil ogivas nucleares do mundo, surge a questão de quem eles podem ter na mira. Quais fatores complexos influenciam o tomador de decisões ao escolher alvos nucleares possíveis? Vamos explorar o pano de fundo histórico do assunto crítico, cálculos estratégicos e dilemas éticos. Explorar esses aspectos nos dá uma perspectiva mais matizada sobre os prováveis alvos e o raciocínio por trás dessas decisões. Mas antes de podermos saber quem a América pode visar, precisamos primeiro entender como a América chegou à posição em que se encontra hoje. A América e aliados venceram a Segunda Guerra Mundial, dando início à era de tensão geopolítica da Guerra Fria. Durante esse período, os Estados Unidos e a União Soviética travaram uma corrida armamentista. Com grandes investimentos em arsenais nucleares, as superpotências planejaram ataques aos ativos um do outro, incluindo cidades, instalações militares e centros de controle. Dentre seus arsenais e estratégias, ambos os lados se envolveram em significativos conflitos regionais, conhecidos como guerras por procuração, como a Guerra Soviético-Afegã. A Guerra Fria levou a um princípio conhecido como mapa de destruição mútua assegurada, onde ambos os lados encontrariam a destruição caso armas nucleares fossem usadas. Isso significava que mirar em cidades e civis inocentes era uma opção de último recurso, pois inevitavelmente desencadearia uma retaliação cataclísmica. Este passo de volta à história nos dá uma compreensão dos possíveis alvos em um conflito nuclear. No rescaldo da Guerra Fria, nosso mundo testemunhou mudanças na paisagem geopolítica. Essas mudanças provocaram uma reavaliação da estratégia nuclear dos Estados Unidos, afastando-se da doutrina de destruição mútua assegurada da Guerra Fria. A evolução desta estratégia deu origem ao direcionamento contra a força. Essa mudança representa uma partida da mentalidade da Guerra Fria e coloca maior ênfase na precisão e adaptabilidade. O direcionamento contra a força foca nas capacidades militares do adversário e na sua infraestrutura de liderança. Ele incorpora o desejo de minimizar o dano a não combatentes e civis inocentes. Essa abordagem reconhece as consequências do dano colateral. Então, quais tipos de alvos militares seriam focados primeiro? Atacando a infraestrutura militar na mira nuclear, um dos fatores que exige consideração é o objetivo de tornar a infraestrutura militar de um adversário impotente. A multifacetada infraestrutura militar contém componentes críticos que vão desde silos de mísseis fortemente fortificados até extensas bases aéreas e formidáveis docas navais. Essas instalações formam a espinha dorsal da capacidade de um adversário de montar um contra-ataque no terrível evento de um confronto nuclear. Os Estados Unidos, como guardião de sua segurança e sobrevivência, enfatizam a necessidade de neutralizar esses ativos estratégicos. O objetivo é criar um dissuasor significativo contra possíveis adversários. Ao incapacitar a capacidade de um inimigo de retaliar efetivamente, os Estados Unidos buscam inclinar o precário equilíbrio de poder a seu favor. É um empreendimento de alto risco que sublinha a gravidade e a complexidade da estratégia nuclear, onde cada movimento carrega consequências pesadas em um mundo imprevisível e assustador. E enquanto destruir as armas seria o primeiro golpe, o segundo golpe iria para o centro nervoso de toda a operação. Dentro da paisagem intrincada da estratégia nuclear, outra faceta crítica é perturbar os sistemas de comando e controle do oponente. Isso é crucial, pois constitui o núcleo da habilidade de um inimigo em organizar uma resposta coerente. Os Estados Unidos são frequentemente compelidos a contemplar como minar a capacidade do adversário de orquestrar uma retaliação rápida e eficaz. Esse esforço vai além de simplesmente mirar em ativos militares. Ao atacar tais elementos, os Estados Unidos buscam interferir na máquina de retaliação do inimigo. Essa dança complexa envolve alvos como satélites de comunicação, quartéis militares e bunkers de alta patente. O objetivo é introduzir o caos na capacidade de resposta rápida do inimigo a uma ameaça nuclear. Contudo, esse tipo de ação requer considerações significativas. O dilema de minimizar danos colaterais no perigoso reino do conflito nuclear. Minimizar danos colaterais é uma preocupação complexa e pesada do ponto de vista ético e estratégico. Os Estados Unidos, assim como outras nações armadas com capacidades nucleares, encontram-se lutando com um profundo dilema moral, um que depende do delicado equilíbrio entre objetivos militares e o imperativo inequívoco de proteger vidas inocentes. Com os avanços globais na tecnologia militar, os Estados Unidos não ficaram estagnados.
Sistemas de mira inovadores e o advento de munições guiadas com precisão emprestaram uma nova precisão na seleção de alvos específicos. Esses avanços tecnológicos tornaram, em teoria, possível atacar cirurgicamente ativos militares, minimizando o risco para a população civil. No entanto, essa aparente precisão não dissipa completamente a sombra de consequências não intencionais. O perigo de danos colaterais é grande, lançando uma sombra longa e inquietante sobre qualquer operação militar, particularmente uma de proporções nucleares. É um lembrete constante da complexa paisagem moral que os formuladores de políticas e líderes militares devem navegar. Isso sublinha a gravidade das decisões tomadas em salas de guerra, onde vidas estão em jogo. Nesse âmbito, a busca pela precisão não é apenas uma questão tecnológica, de destaque, mas um imperativo moral. Um reconhecimento da profunda responsabilidade de empunhar o tremendo poder das armas nucleares. O que levanta a questão: quais dilemas éticos surgem do uso de armas nucleares? A moralidade de atingir civis. O dilema do tomador de decisões com o alvo nuclear é o espectro assustador de danos às populações civis. Esse dilema ético atinge seu ápice ao contemplar o alvo em cidades e não combatentes, invocando questões fundamentais no cerne da nossa humanidade compartilhada. No coração deste dilema moral está o princípio da proporcionalidade, um princípio consagrado nas leis do conflito armado. Este princípio insiste que o dano infligido a civis e locais não militares não deve, em nenhuma circunstância, exceder a vantagem militar obtida. Representa um baluarte contra a violência indiscriminada e sublinha a necessidade de manter o equilíbrio. As questões éticas de visar civis, particularmente. A ameaça de guerra nuclear persiste. A guerra nuclear é projetada para inflamar debates apaixonados e atrair críticas duras de filósofos, juristas e cidadãos preocupados. Os argumentos variam desde o princípio da imunidade de não combatentes, que sugere que os civis nunca devem ser intencionalmente alvos, até as duras realidades da guerra moderna, onde distinguir entre combatentes e não combatentes pode se provar extremamente desafiador. Os dilemas éticos em torno do alvo de civis estão longe de serem abstratos ou teóricos. Eles têm consequências tangíveis para as vidas de indivíduos e comunidades inocentes. A destrutividade das armas nucleares intensifica preocupações, lançando uma sombra mais obscura na paisagem moral. Não só os civis podem ser afetados por uma explosão nuclear. A guerra nuclear paira pesada com uma profunda realização. Na dura luz da realidade, as armas atômicas emergem não apenas como instrumentos de destruição em massa, mas como catalisadores para a devastação ambiental em escala global. No centro dessas preocupações está a sombra ameaçadora de uma precipitação radioativa. Este é um subproduto insidioso de explosões nucleares que se infiltra na atmosfera. A precipitação radioativa representa uma ameaça duradoura à saúde humana, contaminando o solo, a água e o próprio ar que respiramos. As gerações futuras podem carregar o fardo de doenças relacionadas à radiação, enfatizando o assustador legado intergeracional da guerra nuclear. Contudo, as consequências ambientais não cessam a radioatividade. A pura força das detonações nucleares cria cicatrizes duradouras no mundo natural. Ecossistemas já afetados por mudanças climáticas e destruição de habitats sofrem danos sérios. A indiferença às fronteiras geopolíticas torna as consequências mais temíveis. As repercussões da guerra nuclear, tanto em termos de contaminação radioativa quanto de transtorno ecológico, não conhecem fronteiras. Porém, resolvendo esses pontos, com quais nações os Estados Unidos provavelmente se envolverão mais? Onde nos Estados Unidos atacariam nessas nações? A Rússia, quando olhamos para o cenário global contemporâneo, surge uma realidade significativa e complexa. A presença cativante da Rússia como a principal adversária nuclear que os Estados Unidos enfrentam. A Federação Russa, com seu vasto arsenal nuclear, surge como uma contendora formidável. A pura magnitude do arsenal nuclear da Rússia serve como um lembrete da gravidade da situação. É um mundo cheio de arsenais. Reflete o compromisso da Rússia, aperfeiçoado e ampliado por décadas, de se manter como superpotência. Esta imensa coleção de armas nucleares se destaca como um símbolo de dissuasão, uma força a ser considerada e uma dura realidade que qualquer estratégia nuclear deve considerar. No contexto sóbrio de um possível alvo, os Estados Unidos inevitavelmente se concentrariam nos ativos militares russos. Esses ativos englobam a intrincada rede de instalações estrategicamente significativas, bases navais e armas formidáveis. Num conflito com a Rússia, como a capital e coração político da Federação Russa,
Moscou possui imenso significado simbólico e estratégico. Atacar Moscou perturbaria o governo russo e decapitaria sua liderança. São Petersburgo é relevante para a economia e cultura russa. A localização no Mar Báltico a torna uma importante cidade portuária. São Petersburgo abriga indústrias russas como construção naval, aeroespacial e manufatura. Atacar São Petersburgo poderia enfraquecer as capacidades econômicas da Rússia e dificultar sua produção militar. Kaliningrado é estrategicamente importante por suas instalações militares. É um posto crucial para a Rússia, possibilitando projeção de poder no Báltico. O alvo americano em Kaliningrado poderia interromper severamente as operações militares russas na Europa. Vladivostok é o principal porto e base naval da Rússia no Oceano Pacífico. Numa guerra intensa, o exército russo poderia arrasar o Mar Báltico e alvejar Vladivostok prejudicaria o poder russo na Ásia-Pacífico. Murmansk é uma cidade significativa no Círculo Ártico, devido à sua importância no plano ártico da Rússia. A cidade abriga uma base naval significativa e é um centro para o transporte e exploração de recursos no Ártico. Dado o impacto da região ártica, um conflito total poderia ver o alvo em Murmansk, para limitar a influência e controle da Rússia na área. Yekaterinburg, nas montanhas Urais, é uma grande cidade industrial. É a maior cidade do Ártico, com indústrias essenciais como metalurgia, produção de maquinário e infraestrutura de transporte. Mirar Yekaterinburg poderia perturbar significativamente a capacidade industrial da Rússia e o fluxo de bens e recursos do país. E, falando de bens e recursos, vamos dar uma olhada mais de perto em um dos maiores parceiros comerciais e maiores adversários dos Estados Unidos. Navegando pelo cenário geopolítico global, é claro que a China se tornou uma força formidável e crescente na região. A China, grande parceira comercial dos Estados Unidos, tem papel importante no desenvolvimento. Seu crescimento nuclear a tornou um ator relevante internacionalmente, desafiando a ordem existente e remodelando a segurança global. Decisões de segmentação emergem na complexa teia do pensamento estratégico. O foco principal inevitavelmente se voltaria para as principais cidades chinesas com valor estratégico. Como capital da China, Pequim é um centro político e econômico e um hub militar estratégico. Ele detém fronteiras do Exército de Libertação Popular e da Comissão Militar Central. Isso o torna um centro de supervisão para a defesa e segurança do país. Xangai é uma cidade portuária de grande importância estratégica para a marinha chinesa devido às suas instalações navais e estaleiros. No sul da China, Guangzhou é um centro naval e marítimo. Como casa da frota do Mar do Sul da Marinha, é crucial para a estratégia marítima chinesa no Mar do Sul da China. Lanzhou é a sede do Comando do Teatro Ocidental. É responsável pelas fronteiras oeste da China, incluindo áreas fronteiriças com a Índia. A ilha de Hainan, no Mar do Sul da China, é crucial pelas suas instalações militares e papel nas reivindicações marítimas chinesas. Apesar de China e Rússia ostentarem grandes arsenais nucleares próprios, basta um pequeno punhado de bombas para causar danos consideráveis. E é por isso que essas próximas duas nações também são prováveis alvos. A Coreia do Norte e o Irã são relevantes. Mesmo com arsenais nucleares menores que Estados Unidos, Rússia e China. Mesmo com arsenais menores, essas nações representam ameaças críveis, requerendo vigilância e planejamento estratégico na política nuclear dos Estados Unidos. A Coreia do Norte é um desafio especial com sua retórica provocativa e testes de mísseis. Os Estados Unidos devem avaliar com cuidado a natureza e credibilidade da ameaça enquanto mantém a estabilidade no leste asiático. Vamos dar uma olhada mais de perto em alguns alvos potenciais. Pyongyang tem grande importância política e militar. Acolhe instituições governamentais e militares, como o Comando Supremo do Exército Popular da Coreia. Kaesong, perto da fronteira intercoreana, é uma cidade histórica e estratégica. Tem sido o local de discussões e negociações intercoreanas. Há também instalações militares por perto. Wonsan é uma cidade portuária na costa leste da Coreia do Norte. Também é uma base naval substancial para a marinha do povo coreano. Localizada na fronteira com a China, Sinuiju é importante para o comércio da Coreia do Norte. Existe uma ponte ligando Dengang à China, favorecendo o comércio transfronteiriço. Igualmente, as ambições nucleares do Irã geram preocupações globais sobre seu programa nuclear. Eles também têm várias cidades no radar da América. Teherã, como a capital e maior cidade do Irã. Teherã é a sede de instituições governamentais e militares. Isso inclui o Ministério da Defesa e a Logística das Forças Armadas, o Estado-Maior das Forças Armadas e os Centros de Decisão de Defesa e Segurança do país.
Isfahan é uma cidade com uma robusta presença militar. A base aérea de Isfahan abriga aeronaves de combate e transporte e instalações nucleares, como a planta de enriquecimento de urânio de Natanz. Bandar Abbas abriga instalações navais na costa sul do Irã, incluindo a principal base da Marinha iraniana e o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. A base aérea de Isfahan abriga as instalações navais do Exército dos Guardiães da Revolução Islâmica da Força Aérea Iraniana. Busir possui a primeira usina nuclear do Irã. A usina nuclear de Busir é uma instalação militar essencial e sensível. Além de ameaças nucleares de certas nações, outras armas também podem levar os Estados Unidos a agir. Na paisagem em evolução da guerra moderna, os limites do conflito transcenderam o engajamento militar tradicional. Surge um novo campo de batalha. Onde a guerra não é mais possível. A guerra não se resume mais a enviar tropas e disparar armamentos. Em vez disso, a guerra se expandiu para o domínio digital, dando origem à era da cyberguerra. Dentro deste paradigma transformado, os Estados Unidos, como outras nações, enfrentam o desafio de integrar essas capacidades em evolução em seu arcabouço estratégico geral e decisões de direcionamento. A ciberguerra emergiu como uma ferramenta potencial no arsenal moderno. Armas convencionais guiadas com precisão, por outro lado, oferecem precisão e flexibilidade para atingir alvos militares com mínimo dano colateral. Incorporar essas capacidades no cálculo estratégico torna-se imperativo, refletindo a natureza dinâmica da guerra contemporânea. Decisores devem lidar com considerações complexas, como o desenvolvimento de defesas cibernéticas para a proteção de ativos nacionais, implicações éticas de operações cibernéticas e interação entre processos cibernéticos e cinéticos. Os Estados Unidos são um mundo de cyber, é um mundo cibernético, lidando com questões complexas, integrando a cyberguerra e armas guiadas com precisão em seu arsenal estratégico. Reflete a natureza transformadora do conflito na era moderna, onde as nações devem se adaptar e inovar para salvaguardar seus interesses, enquanto aderem aos princípios éticos que fundamentam as leis do conflito armado. Nesta paisagem multifacetada, a previsão estratégica e a adaptabilidade permanecem primordiais enquanto o mundo lida com a face sempre em evolução da guerra. Então, com tantas formas de luta disponíveis, como as nações podem ser impedidas de iniciar o apocalipse? Na paisagem da segurança internacional, acordos de controle de armas são marcos de diplomacia e cooperação. Um exemplo proeminente é o novo Tratado de Redução de Armas Estratégicas, que representa os esforços coletivos das nações. O tratado promove estabilidade global, mitigando riscos de arsenais nucleares. O objetivo desses acordos é prevenir a propagação de armas nucleares. Os acordos de controle de armas visam reduzir o número de armas nucleares e aumentar a transparência entre os estados nucleares. Os acordos de controle de armas essencialmente reconhecem que a proliferação descontrolada de armas nucleares é uma ameaça existencial à humanidade. Ao limitar o tamanho e a implantação de arsenais nucleares, esses acordos contribuem significativamente para remodelar as escolhas de alvos no âmbito nuclear. As restrições incentivam a mudança de grande poder de fogo para um direcionamento mais seletivo, enfatizando a precisão e diminuição de danos colaterais. Ademais, acordos de controle de armas trazem previsibilidade crucial ao cálculo estratégico. A transparência por meio de trocas de dados e inspeções permite que estados com armas nucleares compreendam as capacidades e intenções alheias. Essa transparência reduz mal-entendidos, erros de cálculo e possíveis escaladas não intencionais durante crises. Portanto, as estratégias de direcionamento são baseadas numa compreensão mais completa das habilidades do inimigo, minimizando o perigo de confronto acidental. Neste contexto, o conceito de dissuasão assume o centro do palco. A dissuasão, com a simples ameaça de retaliação nuclear desestimulando adversários a agir hostilmente, ainda é significativa na formação de estratégias de alvo. Acordos de controle de armas, ao estabelecer regras e limites na escalada, complementam a dissuasão e fornecem um quadro para a gestão de crises. Ao fazer isso, eles reforçam a credibilidade da dissuasão nuclear, enquanto restringem os cenários em que ela pode ser empregada. Os acordos de controle de armas são fundamentais para a segurança global, influenciando significativamente as escolhas dos estados com armas nucleares. Eles destacam a responsabilidade compartilhada das nações para mitigar os riscos catastróficos associados às armas nucleares e promover a estabilidade em um mundo incerto. Neste delicado equilíbrio entre desarmamento, transparência e dissuasão, o mundo busca traçar um caminho para um futuro, onde a ameaça de conflito nuclear é diminuída e o imperativo de salvaguardar a humanidade prevalece.
A questão de quem os Estados Unidos poderiam ter como alvo em uma guerra nuclear é um dilema multifacetado, tecido no tecido da história, considerações estratégicas, ética e a paisagem global constantemente em mudança. Mesmo com foco em instalações militares e centros de comando, o desafio formidável de minimizar danos colaterais e salvar vidas civis permanece. Em um mundo interconectado como nunca antes, as repercussões da guerra nuclear transcendem fronteiras, afetando não apenas os combatentes, mas também civis inocentes e o próprio planeta. Portanto, formuladores de políticas e cidadãos devem se envolver em discussões ponderadas sobre a ética e as ramificações estratégicas do alvo nuclear. O objetivo principal é evitar totalmente o uso de armas nucleares, cientes das consequências catastróficas que acarretam para a humanidade e para o nosso frágil planeta.